Meus amigos, todo mundo sabe que a CNN nos Estados Unidos é tão inimiga de Donald Trump quanto a Rede Globo é aqui de Bolsonaro. Acontece que, diferentemente da global daqui, a CNN americana tem ainda alguma credibilidade por conta de suas fontes. Sempre que a CNN ataca o governo de Donald Trump, traz como fonte alguém de dentro do governo. Dessa vez não foi diferente. Há um novo ataque com fontes do Pentágono. A CNN faz um novo ataque a Donald Trump, servindo-se de uma fonte do Pentágono. Bem, até agora a Casa Branca não se manifestou em relação a esse novo ataque. Afinal, o que é um novo ataque? Os Estados Unidos retiraram um espião americano da Rússia por temer que Trump vazasse informações sobre ele, diz relatório. Essa é a divulgação da CNN, esse é o último ataque. A matéria diz o seguinte: os Estados Unidos tiraram com sucesso um de seus principais espiões dentro do governo russo em 2017, depois que autoridades de inteligência dos Estados Unidos ficaram alarmadas com o presidente Donald Trump discutindo informações altamente classificadas, ou seja, altamente sigilosas, sobre uma missão secreta de Israel na Síria, com autoridades russas, relata a CNN, citando vários funcionários da administração Trump. Bem, vou fazer um parênteses aqui antes de continuar a matéria. Como as eleições em Israel estão se aproximando, serão agora dia 17 de setembro, cresce a cada momento a suspeita de que a relação de Benjamin Netanyahu com Donald Trump será muito nociva daqui para frente. Ou seja, embora exista aí uma campanha eleitoral, independente disso, cresce sim em boa parte da população hoje de Israel, ou melhor, em boa parte da intelectualidade israelense, a dúvida, a suspeita de que Donald Trump não é tão confiável como Israel pensava. É o que está acontecendo agora. Políticos, autoridades, intelectuais estão discutindo, levando a sério essa discussão, que começa exatamente com essa pergunta: Donald Trump, afinal, é de confiança ou não? Claro que a esquerda também está colocando lenha na fogueira. Quanto mais se colocar em dúvida a relação Benjamin Netanyahu-Donald Trump, melhor para a esquerda. Mas, como disse, independente disso, os judeus estão analisando os fatos. E os fatos têm mostrado ultimamente que Donald Trump está, sim, gerando um certo desconforto em Israel. Por exemplo, a sua insistência em conversar amigavelmente com o presidente do Irã, Hassan Rouhani, enquanto todos em Israel já sabem e dizem com todas as letras que não há o que conversar com o Irã. O Irã precisa ser desarmado, depois sim. Pois é. Fechando parênteses e voltando à matéria. O relatório diz que o então diretor da CIA comentou com autoridades do Pentágono que muita informação estava sendo compartilhada por Donald Trump sobre o espião americano que estava na Rússia. Ou seja, Trump estava dando com a língua nos dentes: olha, nós temos um espião lá entre vocês. O espião foi retirado da Rússia numa operação, numa missão complexa, depois que foi determinado que ele estava em perigo, ou seja, tipo filme mesmo. Isso foi feito depois que Trump, em maio de 2017, encontrou-se com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o então embaixador russo nos Estados Unidos, Sergei Kislyak, no Salão Oval da Casa Branca. Aqui está a foto, vou mostrar para vocês. A foto é de Donald Trump,
o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e o embaixador russo nos Estados Unidos, Sergei Kislyak, numa conversa bastante agradável pelas expressões. Bem, a matéria continua dizendo, um relatório da Vanity Fair de novembro daquele ano disse que durante a reunião que Trump discutiu detalhes de uma ousada missão secreta no norte da Síria pela agência de espionagem Mossad de Israel e pela unidade de comando de elite Sayeret Matkal para impedir ataques do Estado Islâmico, enfiando uma robusta faca nas costas do aparelho israelense americano de compartilhamento de informações. Embora Trump não tenha revelado informações sobre o patrimônio dos Estados Unidos em Moscou, funcionários da inteligência decidiram retirar o espião americano de Moscou, em parte por medo de que Trump revelasse detalhes sobre isso também, disse a suspeitíssima CNN. Bem, por enquanto, a Casa Branca ainda não emitiu nenhum comunicado, nenhuma resposta a essa grave denúncia. Mas vejam, por outro lado, o Jerusalem Post traz uma matéria também um tanto quanto inquietante. Aqui está a matéria, que começa com o seguinte título: Quais são as patrulhas conjuntas Turquia e Estados Unidos no leste da Síria e por que elas são importantes? A matéria diz o seguinte: os Estados Unidos e a Turquia iniciaram patrulhas militares conjuntas no nordeste da Síria, ao longo da fronteira com a Turquia, um possível sinal de que os Estados Unidos estão tentando atender às demandas de Ankara em relação ao futuro do leste da Síria. As patrulhas, que são vistas em veículos militares turcos e veículos militares americanos, estão cada uma com as suas respectivas bandeiras presas nos veículos, dirigindo por terras secas, e isso vem depois de um ano de ameaças de Ankara para lançar um ataque ao leste da Síria contra forças parceiras dos Estados Unidos. Bem, eu fiz um vídeo há poucos dias atrás dizendo que Erdogan, o homem forte da Turquia, está ameaçando todo mundo. Está ameaçando a Europa com a entrada, entrada de 1 milhão de refugiados sírios que estão sob proteção da Turquia. Está ameaçando os Estados Unidos com possíveis negociações, maiores negociações com a Rússia em termos militares. Bem, o que quer a Turquia? A Turquia quer uma faixa neutra, uma grande faixa neutra na sua fronteira com a Síria, para ali administrar a vida dos refugiados, dos combatentes sírios de oposição ao regime de Bashar al-Assad, ou seja, os rebeldes sírios e também os curdos. Bem, a Turquia já tem um domínio cultural na região e ao norte da Síria e quer agora um território neutro para, com o tempo, fazer com que aquilo tudo fique, sim, eternamente sob o domínio turco. Bem, para isso, precisava pressionar tanto a Europa quanto os Estados Unidos. Os Estados Unidos, há 1 ano e meio atrás, se mostrou favorável à criação de uma faixa neutra sob a administração da Turquia, mas deixou para lá, disse tudo bem, mas também não fez nenhum esforço para tal. E a Europa muito menos interessou-se pelo problema, porque também teme o crescimento da Turquia na região. França, por exemplo, não gosta nem um pouco desse crescimento da Turquia. A França prefere, evidentemente, o Irã, assim como a Alemanha.
O fato é que Ankara tinha pressa e começou a pressionar tanto os Estados Unidos quanto a Europa. Para a Europa, o recado foi direto: ou vocês nos ajudam, aceitam essa faixa intermediária, essa faixa neutra sob nosso comando, ou nós enviaremos aí para vocês 1 milhão de refugiados sírios, beleza? Pois é, a ameaça surtiu efeito. Hoje, as matérias que dão conta do Oriente Médio dizem exatamente isso. Estados Unidos e Turquia estão participando de exercícios conjuntos na região, na futura zona neutra. Isso, para muitos, é outro sinal de fraqueza de Donald Trump. E, para terminar, Donald Trump ameaça endurecer ainda mais as sanções sobre a Venezuela. Essa novela nós veremos até o fim do ano, com certeza. Tomara que existam venezuelanos até lá. Até depois, amigos.